Olá, meus irmãos, amigos, simpatizantes. Eu cumprimento a todos vocês agora que está diante desse vídeo com a doce paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, através desse vídeo, ouvir a palavra de Deus e orarmos. Vamos orar a Deus por alguns segundos para que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela Tua graça que nos basta e o Teu Espírito Santo que nos consola, que intercede por nós. Senhor Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas e pela graça do Senhor que nos basta, da qual é a presença de Jesus Cristo, Filho amado. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, venha neste momento agora abençoar a todos quanto, Pai, que estão diante deste vídeo, Senhor, ouvindo a nossa voz através da Tua palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo. Senhor meu Deus, mais um dia a Tua graça está conosco. Graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido e até mesmo por aquilo que ainda nós não recebemos de Ti, Pai, porque não é o momento, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela vida das Tuas mãos, pelas nossas vidas e a todos quanto, Pai, que tem gemido, chorado na Tua presença, Pai, por essas almas tão especiais, que essas almas que são Tuas, Pai, as almas, Pai, estas vidas que pertencem ao Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, seja feita a Tua vontade, ó Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Irmãos, aproveitando a oportunidade, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número... Louvado seja Deus. Isto. Livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 46. Para a nossa alimentação espiritual. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46, que diz assim a mensagem. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão lá fora sua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja Deus. Irmãos, é tão bom e maravilhoso saber que o Senhor Jesus Cristo sempre é fiel para conosco e o Senhor Jesus Cristo sempre confortou o coração do teu povo. E hoje nós estamos diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, o Filho amado, a qual nos conduz à salvação, da qual restaura os abatidos, dá forças os fracos, e o Espírito Santo de Deus intercede por todos nós. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 46, acerca da família de Jesus. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que verdadeiramente quando Jesus estava diante dos seus discípulos, seu povo, e ali estava no meio dele, todos os povos que queriam ouvir a palavra de Deus. E o Senhor falava com eles. E certamente entrou um lá diante da multidão, diante do Senhor, louvado seja Deus, e falou para o Senhor Jesus, falando para Jesus, que lá fora estava a mãe dele, os irmãos deles, e queria falar com Cristo. E de repente, irmãos, quando Jesus ouviu isto, que alguém chegou diante dele e falou para o Senhor, eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem falar. E o Senhor Jesus, pelo teu amor infinito, diante daqueles discípulos, aquele povo que está diante dele, ouvindo ele falando acerca da palavra do Pai Celestial, ele perguntou, porém ele respondendo, disse-lhe ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E o Senhor Jesus, irmãos, com a tua infinita graça, a tua misericórdia, ele respondeu para aquele homem que chegou diante dele, falando que a mãe dele, os irmãos dele, estavam lá fora. E ele chegou e mostrou para aquele homem ali, para quem falou para ele que a mãe dele, os irmãos estavam lá fora,
ele estendeu as mãos e disse para os discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, irmãos, e nós, verdadeiramente, o que nós temos sido? Será que nós temos sido a família de Cristo? A família de Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus falou para os discípulos, diante daquele povo ali, aquela multidão que estava com ele, acerca de tua mãe, os irmãos, louvado seja Deus, que quem era verdadeiramente os irmãos dele, a mãe dele e a irmã, seriam aqueles que estavam diante dele, ouvindo a palavra dele. E aquelas multidões que estavam ali dando atenção à palavra de Cristo, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a tua voz, os ensinamentos, a tua disciplina, os teus mandamentos, estavam ali atentos para ouvir a palavra de Cristo. E o Senhor estava verdadeiramente falando, ensinando acerca do reino de Deus. E ele diz para nós, irmãos, que verdadeiramente ele considera os seus irmãos, a tua mãe e irmã, todos aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial que está nos céus. Se Jesus diz que nós somos a família dele, no momento que nós façamos a vontade do Pai Celestial que está nos céus, nós somos considerados como família de Cristo. É como diz a palavra do nosso Deus aos nossos corações, que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Nós, para sermos família de Cristo, nós temos que vivermos segundo aos mandamentos do Pai Celestial que está nos céus, da qual Jesus Cristo veio a esta terra para nos conceder a graça, a misericórdia do teu amor para conosco, para que nós possamos ser família de Cristo. Você que está me ouvindo nesse vídeo aí, Deus te abençoe e lhe conceda vida, saúde, e que a graça dele venha nos bastar, porque a presença de Cristo nos basta. E para nós sermos família de Cristo, a família de Jesus, nós temos que obedecermos a palavra do Pai Celestial que nos enviou para que nós possamos ser família de Jesus. Temos que obedecer os mandamentos do Pai Celestial. Não é eu que digo, não é a igreja, não é o povo, é o próprio Jesus falou, deixando para nós de exemplo. Ele falou diante do discípulo dele que estava naquela multidão ouvindo Jesus, a mensagem de Cristo, o nosso Salvador. E de repente chega ali no meio daquela multidão, chegou ali um homem diante de Jesus Cristo e falou, e disse-lhe: seu pai, louvado seja Deus, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora, e quer falar contigo. Eles vêm falar, quer falar com Cristo? Teus irmãos querem falar-te. A mãe dele e os irmãos dele, louvado seja, os irmãos estavam lá fora e queriam falar com Cristo. Mas verdadeiramente aquele momento não era a hora, porque o Senhor estava ocupado cuidando das coisas do Pai Celestial. Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca do reino de Deus. E o Senhor não poderia largar ali a obra do Pai Celestial para verdadeiramente sair, parar, para dar atenção àquele que estava lá fora. Então, irmãos, nós temos que aproveitarmos a oportunidade de estarmos diante de Cristo para ouvirmos a tua palavra. É como diz a palavra de Deus, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, para nós guardar os nossos pés. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, onde Ele está falando as tuas maravilhas, nos ensinando a mensagem do Pai Celestial, Ele nos ensina para que nós venhamos guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor. Guardar os nossos pés quando entrarmos na casa do Senhor para ouvir a tua palavra. O que é guardar nossos pés? É permanecer na presença de Cristo. Guardar nossos pés é o que? É ficar atento em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É como diz a palavra do nosso Deus, para que nós possamos ouvir o que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. No momento da palavra de Deus, para que nós possamos ouvir a palavra dele com fé, entender a palavra de Deus, nós temos que dar reverência ao Senhor nosso Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento da mensagem, nós devemos estar verdadeiramente nos colocando a dispor do Senhor, para ouvir o que o Espírito de Deus tem que falar conosco. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor teu Deus, quer dizer, permaneça no local para ouvir a palavra de Deus. Permaneça atento em ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa lhe conceder entendimento e sabedoria vinda do alto para nós. Então, irmãos, Jesus foi bem claro para aquele homem que falou para ele
que a mãe dele estava lá fora e os irmãos dele também estavam lá fora e queria falar com ele. E ele verdadeiramente nem por isso se largou de falar, de anunciar a palavra do Senhor, a palavra do Reino de Deus, para ouvir aqueles que queriam falar com ele que estavam lá fora. E eles tiveram tempo, talvez, para entrar, estar junto no meio da multidão para ouvir o Senhor Jesus falar. Mas ele estava lá fora, está desapercebido. É como a mensagem das 10 virgens, entre as prudentes e as loucas. E hoje, irmão, não é diferente. Talvez nós temos tempo para tantas as coisas, nós temos tempo para louvar ao Senhor, glorificar o nome dEle, mas não aí, verdadeiramente, no momento que Ele quer falar conosco, trazer a tua mensagem, é que nós começamos, talvez até mesmo, a distanciar, afastar. Tudo vem a chamar a nossa atenção para que nós venhamos estar desapercebidos para ouvir o que o Espírito de Deus vem falar conosco. No momento da palavra, há tantos obstáculos para tirar a nossa atenção. É por isso que Jesus falou, a palavra de Deus diz para nós, quando entrar na casa do Senhor teu Deus, guarda os teus pés. Guardar os pés, manter-se na posição de homem de Deus, manter-se na posição de mulher de Deus, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Então, se você é a família de Cristo, se eu sou a família, nós somos a família de Jesus Cristo, nós devemos estar diante dele, aonde estiver ali 2 ou 3 falando do amor de Jesus, vamos estar no meio deles, ouvindo o que o Espírito de Deus tem a falar conosco, ao invés de nós ficarmos lá fora, nos preocupando com tantas coisas que está acontecendo. Mas quando vem a palavra de Deus, verdadeiramente nós não observamos e alguma coisa tira a nossa atenção para que nós não venhamos ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a nós. Então, irmãos, para a tua meditação, para a minha meditação, para a nossa meditação, se somos a família de Jesus Cristo, vamos estar diante da tua palavra. Quando o Senhor Jesus falar conosco através do teu Espírito usando alguém, seja ele quem for, pare e ouça que o Espírito de Deus quer falar conosco. Guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Permaneça na posição de soldado, permaneça na posição de cristão, para que nós possamos ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós. Você é a família de Jesus Cristo. Eu sou a família de Jesus. Nós somos a família de Jesus Cristo no momento que nós venhamos obedecer e guardar os mandamentos do Pai Celestial, que é aquele que faz a vontade do Pai Celestial que está nos céus, aquele que faz a vontade de Deus que está nos céus, esse sim, Jesus diz, que é considerado como teus irmãos, tua irmã e tua mãe. Então, irmãos, vamos analisarmos de como nós estamos na presença do Senhor na hora da mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não guardarmos nossos pés, não permanecer na posição para ser ouvinte da palavra do Senhor, para que nós possamos praticá-las, guardar a palavra do Senhor, nós, verdadeiramente, se nós estivermos lá de fora, não dando atenção a esta mensagem, nós não seremos considerados como família de Jesus Cristo. Mas se você quer ser família de Jesus, eu quero ser família de Jesus, se nós queremos ser família de Jesus, vamos estar no meio da multidão, no meio daqueles que estão falando do amor de Cristo, largar tudo que venha tirar a nossa atenção da palavra de Deus, venha se colocarmos na presença de Deus, guardar nossos pés na presença de Cristo, para que nós possamos ouvir que o Espírito Santo tem a dizer a nós. E que o Senhor te abençoe, fale melhor em teu coração. Então, para a nossa meditação é a palavra desta noite, em livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 46, que fala sobre a mensagem, família de Jesus. E quando Jesus estava pregando ali naquela multidão, entre os discípulos, de repente chega um homem ali, uma pessoa ali, falou um exemplo assim, Jesus, mestre, seus irmãos estão lá fora, sua mãe. E verdadeiramente, na hora da mensagem, a nossa atenção, a nossa fé, tenhamos que pôr a nossa fé em prática, em ouvir a palavra de Deus, para que depois nós não venhamos falar, eu não ouvi a mensagem do Senhor, eu não entendi o que o Senhor falou comigo, porque nós estamos desapercebidos, e muitas coisas estão chamando a nossa atenção. Então, para a tua alimentação espiritual, guarda os teus pés quando entrar na casa do teu Deus, o nosso Rei dos Reis, Senhor do Senhor, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, e que nós sejamos família de Jesus Cristo, se nós guardarmos a palavra do Pai Celestial. Porque a palavra de Deus diz claramente, louvado seja Deus.
a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Mas Jesus estava muito ocupado, anunciando o reino de Deus, a palavra santa. E disse-lhe alguém, eis que estão lá fora sua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Então, naquele momento, não era momento do Senhor ouvir ali os seus irmãos que estavam lá fora, ou até mesmo tua mãe, porque o Senhor estava cumprindo com a mensagem do Senhor. O Senhor Jesus estava cumprindo nos ensinamentos do Pai Celestial, que deixou para Jesus anunciar a nós nesta terra. E hoje o Espírito Santo de Deus fala conosco. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? Perguntou, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então o Senhor Jesus perguntou para aquele homem, verdadeiramente, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Porque ele não estava ali na hora que Jesus estava anunciando o reino de Deus, estava anunciando a palavra do Pai Celestial, estava ensinando acerca da salvação. E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. E Jesus estendeu a mão, mostrou para aquele homem e falou desta forma, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então aqueles discípulos, aqueles que estavam no meio da multidão ouvindo Jesus falar, ouvindo a mensagem de Cristo acerca do reino de Deus, ele estava atento em ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus não poderia ali largar aquelas pessoas, irmão, naquele momento, para atender as pessoas que estavam lá fora. Porque há para todas as coisas momento direcionado por Deus. E esse era o momento de Jesus falar com os seus discípulos. E aqui estava lá fora, irmãos, verdadeiramente estava desapercebido. Então, vigiai e orai, para que nós não venhamos cair em tentação. E diz mais a palavra de Deus, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estais nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Então, se nós fazemos a vontade do Pai Celestial que está nos céus, nós somos considerados como irmão de Jesus Cristo. A irmã é considerada como mãe ou irmã de Jesus Cristo, na posição que você se encontra. Então, guarda os teus pés quando entrar na casa do teu Deus. Vamos ter mais observância na palavra de Deus. E que o Espírito Santo fale melhor em teu coração. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa cada ouvinte, Pai, que neste momento está ouvindo, Pai, esta mensagem de fé aos nossos corações. Pai, nos ensina, Pai, a ouvir a Tua palavra, guardar os nossos pés quando estivermos na Tua casa, Senhor, para que nós possamos ouvir o que Teu Espírito Santo tem a dizer a nós, ó Pai, através da revelação da Tua palavra. Senhor, aqueles que estão lá fora, Senhor, desperta, Senhor, para que eles possam vir a tempo, Senhor. E até mesmo nós, Pai, se nós estivermos lá fora, Senhor, o Senhor vem despertar nós para que nós possamos estar todos juntos, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra e guardarmos, ó Deus, o mandamento celestial do Pai Celestial que estás nos céus. E assim possamos, ó Pai, através de guardar a Tua palavra, Senhor, Deus de glória, Deus de poder, que através de guardarmos a palavra do Pai Celestial que estás nos céus, possamos ser considerados a família de Jesus Cristo, ser considerado irmãos de Jesus Cristo, irmã e mãe, para que nós possamos, ó Pai, estar atento em ouvir a Tua palavra, Senhor. Perdoai nossos pecados, nossas falhas, e a Tua graça nos basta, é que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Irmãos, fica na doce paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo fala melhor em teu coração, do teu irmão Márcio Leite. Em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus, e amém.